Boa noite, meus caros. Vocês acabam de desembarcar no Terminal Mistério. E nós somos as Irmãs Musan e seremos responsáveis por guiar vocês nesse passeio. Eu sou a Yasmin. E eu sou a Thaís. E traremos aí alguns mistérios com uma dose de humor, algumas trapalhadas às vezes, para animar a noite de vocês, o dia, a tarde, seja qual horário que você estiver ouvindo. A intenção é que vocês se divirtam um pouquinho com a gente, ouçam aí, né, alguns causos misteriosos que a gente vai trazer. E a pegada do podcast vai ser mais ou menos essa, né? Yasmin, que está na casa Sim, misteriosa dela. nós traremos um pouquinho também de terror, falaremos um pouco sobre filmes, sobre curtas de terror e coisas bem misteriosas. Falaremos também sobre séries, sobre algumas histórias aí que a gente tem de infância, alguns contos que, né, os nossos parentes contavam ali também pra gente, né? Quem nunca ouviu do tio, da tia, da avó, do vô, a história do lobisomem, a história do Curupira e afins, né? A gente sabe que o interiorzão aí tem bastante histórias assombradas. Bom, então a nossa ideia vai ser, né, trazer esses casos aí, essas informações curiosas para vocês, sempre trazendo algumas novidades num formato mais informal mesmo, tá, pessoal? Então, caso vocês queiram, né, e espero que vocês queiram, consumir vídeos mais sérios, né, com informações mais precisas, a gente também tem o nosso canal no YouTube, e aí eu vou pedir para minha querida irmã, para uma das irmãs Musan, falar um pouquinho aí do YouTube, como que o pessoal acha a gente, Yasmin, no YouTube, no Instagram. Bom, em todas as nossas redes e também no YouTube, é só pesquisar por Terminal Mistério que você vai achar a gente lá. E como a Thaís disse, a gente vai ter mais casos um pouco mais sérios no canal, mas acompanha a gente também nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok, para ver o que que a gente está postando, sobre o que a gente está falando. Bom, esse episódio, gente, vai ser curtinho, tá? A ideia é mais que seja um piloto, o famoso piloto, para que vocês entendam quem somos nós, né? Quem são essas pessoas misteriosas que estão falando aqui no meu ouvido. Então é mais para vocês entenderem qual que vai ser a pegada do nosso podcast. Às vezes vocês, né? Às vezes a pessoa caiu aí de paraquedas e fala, meu, o que que é isso? Sobre o que que isso aqui fala? Então a gente vai trazer alguns mistérios, tá? Sempre dando a nossa opinião ali, mas de forma leve. Quando for um caso mais sério, a gente também, obviamente, vai ter mais cuidado, mais sensibilidade. Mas o intuito aqui é, né, bater um papo legal, um papo descontraído. A gente sabe que tem muita gente que vai estar voltando do trampo, tá indo pra faculdade, enfim, né, a vida aí corrida, e às vezes quer ouvir alguma coisa, quer se distrair um pouco, então a nossa ideia né, para você, para esse tipo de público, a gente quer bater um papo com vocês mesmo. A nossa ideia também é colocar enquetes no Instagram para que vocês interajam, votem, deem sugestões de casos, de histórias aí para os nossos episódios. E aí eu já vou lançar um questionamento aqui para Yasmin, né? Quem sabe faz ao vivo. Yasmin, qual filme atual, tá? Um filme atual que você considera o assim o mais misterioso ou mais assustador desses últimos tempos aí que foi lançado? Ah, eu acho que a gente tem uma franquia bem famosa, né? Que acho que grande parte das pessoas que consomem terror gostam, que é a Invocação do Mal, inclusive tá para estrear, né? O último filme aí, agora em setembro. Então, marcou muito para mim, porque foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti. Principalmente o segundo, que eu não esqueço aquela cena o segundo não, o primeiro, que eu não esqueço aquela cena da Batiba pulando do guarda-roupa e eu quase faleci do coração. Sim, senhora Batiba de 100 anos. Então, eu acho que é a principal referência do terror que a gente tem atual, né? A gente também teve alguns grandes nomes, que nem recentemente teve o Fale Comigo, teve um agora que saiu, né, no cinema há pouco tempo, que é
Traga ela de volta, alguma coisa assim. Faça ela voltar. Faça ela voltar, Esse. isso. E também teve um outro filme recentemente que era sobre alunos que uma turma inteira sumia. Então a A gente Hora tem do Mal. isso, a gente tem muitos filmes de terror saindo por aí, mas eu acho que quando a gente fala de terror, é impossível não lembrar de Invocação do Mal, A Freira, Annabelle, etc. É curioso a gente parar pra pensar, porque realmente acho que é a franquia que mais conquistou o coração do pessoal, né? Pelo menos dessa galerinha mais atual, é Invocação do Mal, né? Até rimou, mas é verdade. O pessoal gosta bastante. Eu acho que são filmes bem feitos, bem produzidos ali, explora uma coisa que eu acho que faz o pessoal ficar muito na pira, que é o baseado em fatos reais, que a gente sabe que pega muito, né, as pessoas, quando tem esse trechinho baseado em uma história real, pronto, já é o suficiente. Eu confesso que eu não está na minha lista de filmes mais assustadores, mas tenho que admitir que a jogada, a ideia é muito boa, não à toa, né, que já vamos para o quarto filme aí do universo Invocação, né, com o título Invocação do Mal, tirando os outros filmes ali em paralelo, então temos a Freira, temos outros filmes ali, né, que englobam o universo aí, o Invocaverso, como algumas pessoas Uhum. dizem. Então, bem lembrado, ele vai estrear ainda, né, para nós meros mortais, porém eu sei que, dando uma olhada aí nas redes sociais da vida, que teve, acho que foi ontem ou foi na quarta-feira, acho que foi quarta-feira, né, que Foi. teve a sessão exclusiva para os influencers e tudo mais. Quem sabe um dia não estaremos nesse nível, Já iremos aí para pensou? assistir um filme antes de todo mundo para dizer, pra eu dar meus pitacos. Então, né? Tamo aí, quem sabe. Mas você tá ansiosa para esse último filme? Eu tô, mas eu também tô com medo de... De aparecer um idoso. Não, eu tô com medo, assim, de acabar de uma forma não muito legal, sabe? Uma coisa que eu acho que todo mundo espera é que, com certeza, um dos Warren vai morrer. Com certeza, um deles vai. E, assim, eu não sei muito o que esperar. Eu não sei muito sobre o caso também da família Smurr, que é a história, né, do filme de agora. Mas, assim, eu estou com expectativas, mas estou tentando não criar muitas para não me desapontar depois. Sim, o caso de agora, eu tinha visto alguns vídeos sobre, mas eu confesso que eu não absorvi muito, não. Sabe quando você vai consumindo um monte de coisa e acabou que ficou meio que perdido ali, mas é até uma ideia, né? Se o pessoal quiser aí, vocês que estiverem ouvindo, que acharem legal, interessante a gente falar sobre esse caso, né? O caso real. Falem que a gente pode ir atrás, pode procurar sobre, trazer mais, né, informações. O que é verdade que tá no filme, o que foi ele, né? Eles deram aquela aumentadinha, a gente sabe que tudo que vai para Hollywood, gente, é aumentado, óbvio, né? Não tem como, porque se eles forem seguir a historinha ali à risca, eles não vão vender. A ideia é que a franquia venda, que a franquia assuste, que as pessoas comprem aquela ideia, não, né, fiquem sem dormir, enfim, fiquem pensando, ai meu Deus, se fosse na minha casa, se fosse com meus filhos, com o meu cachorro, com o meu passarinho, então eles têm que dar uma aumentada, né? Aquela história que tinha o radialista aí, que eu esqueci o nome, que não é nem da minha época, nem da época da Yasmin, então ela acho que não vai nem lembrar, eu sei porque minha mãe que falava muito, que era um cara que falava, né, tinha um bordão que falava que ele aumentava, mas não inventava. Não é o Então, Gil aquela Gomes, história. não? Então, não sei se é o Gil Gomes, mas eu sei que tem aquela história, né? Eu aumento, mas não invento. Até o pessoal fala, né, que os Warren mesmo, eles aumentavam bastante os casos, né, quando foram escrever outros livros, quando iam gravar vídeos, né, ali, programas de TV e tal, eles aumentavam um pouco, mas isso a gente nunca vai saber, né, se é verdade. Sim. Prefiro não saber também. Sinceramente, vai que é verdade, a gente tá aí desmerecendo o povo Sim. e vem o negócio aí na nossa casa, nós já temos problemas suficientes. Bom, falando de casos assim assustadores, a gente falou aí na verdade não foi casos, né, de filmes aí assustadores da atualidade, a gente, né, a Yasmin trouxe aí que o Invocaverso, né, tá muito em alta, mas falando de coisas mais antigas,
Se tem uma coisa que você que é dos anos 90, acredito que também vai ter te pegado, te chocado, foi a bendita da história do chupa-cabra. Né, Yasmin era pitica quando voltou-se a falar ali, né? Começou nos anos 90, depois nos anos 2000 voltou-se a falar. Então, eu era pequena e a Yasmin era menor ainda, mas eu me lembro de ficar assustada, por quê? Porque aí já vem um caos, aí, ó, já podemos puxar um caos misterioso sobrenatural, Yasmin. Eu não sei se eu já falei desse caos pra você. Você tá preparada pra ouvir? Você vai ficar com medo? Não sei, hein? Eu sou medrosa, hein? Yasmin é medrosa. É que o nosso vô, né, o pai do nosso pai, nosso querido vô Maurício, ele ficou um tempo morando na Bahia, esse meu avô. Então ele comprou uma casinha, um bairro lá. Não vou saber o bairro agora, tá, gente? Nem a cidade. Lembrando que quando eu ouvi isso, eu deveria ter no máximo uns 10 anos. Então, assim, não me julguem por não ter absorvido todas essas informações. Mas o ponto é, ele comprou uma casa, ele morava no interior ali. Vai passar uma moto misteriosa agora, nesse momento também. Pra trazer uma veracidade no fato, entendeu? Então, ele comprou uma casa ali, tinha um terreninho ali no fundo, ele plantava umas coisinhas, mas tinha algumas pessoas ali que tinham um terreno maior, aí mais afastado ali, um pouco mais, vamos dizer assim, pro fundo da rua ali, né, final da rua, do bairro, enfim, tinham algumas pessoas que criavam alguns bichos, e começou-se a falar muito dessa história do chupacabra. E aí, essa história, né? A primeira vez que eu tive acesso foi através de programa do Domingo Legal, enfim, o Gugu adorava trazer muitas coisas, né? Trouxe o nosso saudoso ET Bilu, né? Que ninguém seguiu a orientação dele de buscar conhecimento, mas enfim. E o meu vô falou pro nosso outro falecido vô, que já se foi, já fez a passagem dele, que era o senhor Antônio, o senhor Toinho, que tinha um colega dele que morava próximo que tinha perdido alguns bichos, então não só cabras, eu lembro que ele falou ali de bichos menores, que eles estavam associando isso ao tal do chupacabra. E aí, por que que eu tô comentando isso, né? A gente falando de coisas aí de mistérios, me trouxe isso, quando se fala de mistério, me traz muito essa questão do chupacabra, e porque o nosso avô, né, acho que isso aí, Yasmin, apesar de não ter lembrado dessa história, até porque ela era muito pequenininha, mas uma coisa que eu acredito que ela vai concordar, né, vai poder falar aqui, é que o nosso avô, ele não é uma pessoa de ficar acreditando em qualquer coisa, em histórias, até porque o nosso avô, ele segue uma vertente religiosa ali bem rígida, né? Então, ele não é uma pessoa que conversa com você sobre, porque vai ter um alienígena, vai ter espírito, nada disso. Mas, naquela época, eu lembro que ele falou com muita convicção e que era o colega dele que sim, ele viu os animais e os animais de fato estavam ali mortos, né, com sangue ali drenado, tinha uns furos estranhos, e ele, né, saiu da boca dele essas palavras de não, foi o chupacabra e, né, tá complicado lá e as pessoas estão perdendo animais. Então, não foi uma pessoa que consumia filmes de ficção científica, não era uma pessoa que gostava de lendas, de histórias assim, sem pé nem cabeça, não. É uma pessoa evangélica muito firme na igreja, que, né, seguia ali à risca o que era falado ali pelo pastor, enfim, E e até para que consumir coisas, né? Ele assistia só na televisão, coisa que tava passando da igreja e tal. exatamente. A única vez que eu vi meu avô assistir algo que não era da igreja foi um DVD que tinha, como é que é aquele cara lá do Silvio Santos, que fazia as pegadinhas? Puta, No esqueci o nome aqui. Ivolanda? Isso, era quando o vô não estava vendo coisas da igreja, ele estava vendo os DVDs que ele tinha do Ivolanda. Ponto. Ele nem ficava vendo muita notícia, não gostava de ficar vendo muito jornal, nada dessas coisas. Dessas coisas mundanas, vamos colocar assim. Então, pro seu Maurício falar que era o chupa-cabra, pra mim é porque tinha alguma coisa estranha mesmo. Tô dizendo que era o chupa-cabra, que ele olhou e falou: e aí, galera, vou aqui, né? Vou comer aqui o gado, dá licença. Não, mas que realmente era alguma coisa fora do comum, porque, de novo, muito baseado na crença dele e das coisas que ele, né, seguia, acreditava, meu avô não ia chegar e falar que qualquer coisa ali que estava acontecendo, tá? Então, tipo, que era qualquer bicho.
tá? Então, não, qualquer historinha que alguém falasse, qualquer lenda, ele ia repassar pra frente, assim. Não. Bom, realmente é uma história bem intrigante, né? Mas eu acho que todo mundo que tem parentes do interior e do Nordeste vai ter alguma história desse tipo para contar, não é mesmo? Pois é, inclusive, né, de novo, se vocês tiverem histórias, quiserem que a gente traga mais histórias, temos mais algumas histórias aí. A família da nossa mãe contava muitas histórias, eu lembro, eu pequena, quando faltava luz e tal. Meus padrinhos, mas de novo, né? Eu achei legal falar disso, porque o nosso avô já não tem essa pegada, não é aquela pessoa que acredita em lenda, que vai ficar falando. Não, né? A questão dele é nasce, cresce, passa raiva e morre. Acabou. E nesse período é interessante que você tem uma religião para você não, né? Ir pro inferno, enfim. Então, assim, de novo, é uma pessoa que não acredita em lendas, em história, né, da carochinha, como dizem. É por isso que me veio na mente, assim, falei, putz, verdade, o Maurício, ele tinha dessa história e era uma coisa que deixava ele nervoso, que realmente eu sentia ali, né, que assustava meu avô, então acredito que algo estranho realmente estava acontecendo, né, algo de errado não estava certo, senão ele não ia falar essa história assim assim, do nada, assim, pra outra pessoa, né. Mas é isso, então, né? Acho que podemos ir caminhando aqui para os nossos finalmente, Yasmin. Sim, a gente lembrar o pessoal, né, para eles comentarem e falarem quais conteúdos eles gostariam de ver aqui para a gente comentar, além de seguir a gente no nosso canal do YouTube, que vai ter muita coisa bacana. Pessoal, né? Lembrem-se de seguir a gente. Só pesquisar por Terminal Mistério, né? Estaremos no Instagram, estaremos lá no YouTube. Thaís, vocês estão no Facebook? Não, mas estamos no TikTok. Então, né, naquela rede social viciante lá que você fica pra cima, passa o dedinho só, né? E já hoje em dia as crianças já nascem sabendo mexer no TikTok. Então, vamos lá dar uma força pra gente. A gente tá começando aí, né? A ideia é que a gente traga conteúdos mais, coisas interessantes, mais conteúdos para vocês. Então, não esqueçam de dar aquela forcinha, tá bom? Quem sabe aí no futuro, como eu disse, não estaremos aí nas pré-estreias aí de filmes de terror, não estaremos aí entrevistando pessoas do nicho do terror. Já pensou, Yasmin? A gente vai fizer uma reportagem aí, um documentário. Vamos para o interior lá da Bahia, do Pernambuco, não sei, de um estado aí maravilhoso que Vamos tenha para praias. Paranapiacaba. Vamos para Paranapiacaba, pode ser também. Vamos lá, vamos entrevistar lá o pessoal do Nordeste, falar o que aconteceu aqui na época do Chupacabra, que você lembra. Ah, tem o seu João que tem uma história, vamos lá entrevistar o seu João. Pô, seria legal. Ah, outra Então, coisa, a gente pode trazer também lendas locais aqui, né? Se o pessoal quiser, porque a com gente sabe certeza. que o Brasil tem muita lenda aí dos mais diversos tipos em todos os estados que dá para a gente trazer também. Eu acho que a lenda mais conhecida é a lenda que a gente vai conseguir gastar dentro do nosso salário ali, sabe? A gente não vai estourar o orçamento. Exatamente. E outra lenda que é muito famosa é que você vai conseguir quitar o valor que você tem no Nubank. Você nunca consegue, né? Mas é uma lenda aí que percorre aí por todos aí que passam pelo roxinho ali. Enfim, né? Então, mas brincadeiras à parte, realmente tem muitas lendas e a gente pode trazer aqui, se você tiver lendas também, né? Ai, tem aqui na minha cidade tem a história do fulano de tal. Tragam, falem pra gente, pode falar por aqui, pode falar no Instagram, pode falar no YouTube, onde vocês acharem melhor. Yasmin, a gente vai colocar esse episódio no YouTube? O que que você acha? Ah, eu acho bacana, hein, pro pessoal também lá do YouTube conhecer a gente, né? Saber o que que a gente vai falar, o que que a gente vai fazer. Eu acho interessante. Eu acho interessante. Então é isso, gente. Então, muito obrigada por terem ouvido até aqui, por ter dado essa chance, mesmo sem nos conhecer, né? A gente promete que vai trazer coisas legais. Vamos estar mais preparadas, equipadas também. Acho que como deu para perceber,
A gente tá gravando de locais diferentes, então Yasmin tá lá na casa dela, eu tô aqui na minha, né? Vez ou outra vai ter um doguinho no fundo, passou motoca para entregar pizza, tem o pastor aqui falando na igreja, mas é isso, vai dar certo. Pensem como que isso, pensem como ambientações sonoras para mostrar para vocês que a gente é como vocês. Então, de novo, a gente está trazendo um conteúdo para um público que é como a gente, que quer ouvir uma coisa diferente, que tá cansado às vezes de ouvir 100 vezes a mesma música, de, sabe, não tá com saco para ir ver um super vídeo no YouTube. Pô, então vamos ter uma troca legal, acho que é bacana. Tá certo, então? Yasmin, considerações finais? Isso aí, minha querida irmã. Pessoal, vai seguir a gente, lembrando mais uma vez. E é isso. Uma boa noite para vocês, um beijo e até a próxima, né? É isso aí, galerinha. Muito obrigada por terem ouvido mais uma vez. Não esqueçam de deixar aí um comentário, seja da onde que você quer que você esteja ouvindo, tá bom? Provavelmente esse episódio também vai estar no YouTube, então você pode colocar, estou ouvindo no YouTube, estou ouvindo no Spotify, estou ouvindo, enfim. Tá legal? Então, um beijo e este foi o nosso Terminal Mistério. Tchauzinho, galera! Tchau, pessoal!